Oh, aleluia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Que bom é tua vida em minha vida. Aleluia. Oh, glória a Deus, irmãos. Tivemos um pequeno atraso para começar, né? Um problema técnico, né? E por isso que tivemos esse atraso, um problema aqui, dificuldade. Estávamos aqui desde antes do horário, mas um problema que tivemos que resolver de última hora, e é por isso que atrasou um pouco, tá bom? Mas estamos aqui com mais um Salmos da Fé, hoje com o nosso Salmo 104. Eu quero agradecer a todos que têm assistido, né? Todas essas lives que têm unicamente o propósito de ministrar a palavra de Deus, amém? Não é daquele tipo de live que é de bate-papo, mas é uma live onde nós ministramos a palavra de Deus. Antes de tudo, eu quero declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor, a bênção do Senhor. É verdade que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas há um componente muito importante na bênção, que é a fé e a confissão de acordo com a fé. É por isso que é muito importante quando alguém declara uma palavra de bênção. Quando alguém está declarando uma palavra de bênção, estamos unidos em fé e estamos confessando algo pela fé. Amém? E existem coisas, né, dificuldades que impedem muitas vezes daquilo que nós já temos direito, que é a bênção do Senhor, se manifestar na nossa vida. Algumas delas relacionadas
com o fato de não conhecer aquilo que nós temos direito e também com o fato de não viver uma vida de acordo com os princípios da palavra. Então, por isso que é muito importante. Eu declaro sobre a tua vida que a bênção do Senhor, que enriquece, que não traz desgosto, como diz o Salmo, né? Que abençoa, que cura, que ela se manifeste na sua vida. Provisão chegando na sua casa, bênção sem fim, cura, proteção, preservação, aquilo tudo que está relacionado com a nossa preciosa salvação. Amém, queridos? Então vamos ler o Salmo 104, tá? Que é o Salmo de hoje. O Salmo 104 começa com o seguinte, olha só. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador, em outras versões diz labaredas de fogo, né? Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com uma veste, as águas estavam sobre os montes. À tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Subiram os montes, desceram os vales, até o lugar que para elas fundaste. Limite lhe distataste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses matam com elas a sua sede, junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, e a terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. O vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhe, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento, em tempo oportuno. Dando-lhe tu, ele os recolhe. Abres a tua mão e enche-se de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando os montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam más. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e louvai ao Senhor. Glória a Deus. Esse é um salmo de exaltação com relação às maravilhas de Deus. É um salmo de louvor, né? Onde nós estamos
estamos louvando a Deus por aquilo que Ele faz. Esse salmo todo é referente aos benefícios do Senhor, aquilo em que Ele tem feito, tudo, a criação e tudo e que há. Mas eu acho interessante alguns versículos específicos aqui, não é? Quando ele faz, por exemplo, no versículo 4, diz o seguinte: faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. Outras versões diz labaredas de fogo. É claro que ele está fazendo aqui um louvor a Deus pelos seus feitos. Mas esse versículo específico dá a entender sobre que os ventos, como sendo algo da natureza, ele faz do vento um mensageiro e dos seus ministros fogo abrasador ou labaredas de fogo. Ministros aqui são aqueles que foram enviados para pregar, para ensinar, pessoas que são enviadas para pregar a palavra de Deus. Então esse versículo é bastante esclarecedor. Ele está falando sobre isso, sobre que Deus faz dos ministros labaredas de fogo. O fogo do Senhor é uma tipologia, o fogo é uma tipologia do Espírito, né? Não só a água, mas o fogo. O que ele está querendo dizer aqui é que qualquer coisa na natureza Deus pode usar como mensageiro, mas os seus ministros ele faz como labaredas de fogo, como pessoas afogueadas do Senhor. Amém? É importante lembrar nesse ponto aqui a questão da unção, né? A unção do Espírito Santo é que faz a diferença. Em um outro lugar, lá no Pentateuco, quando Moisés pede ao Senhor para que ele não vá, se afaste do povo de Israel, ele diz: olha, não se afaste, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar, Senhor, porque é a tua presença que nos faz um povo escolhido. Outra versão diz, nos faz diferentes. É a presença do Senhor que nos faz diferente. O que é a presença do Senhor, irmãos? É o Espírito Santo. O que é a presença do Senhor, irmãos? É a unção do Santo. A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 2, que nós já possuímos a unção do Santo, e ela testifica, ela está dentro de nós, a unção do Espírito Santo. A presença do Senhor é quem nos faz diferente. É essa presença que faz dos ministros labaredas de fogo. Você pode ter absoluta certeza que o que me inspira por exemplo, eu e tantos outros ministros, né? Mas no caso aqui específico, que estou aqui diante de vocês nessa live, o que me inspira é o Espírito Santo. Não é a minha mente, não é a minha memória, não é a minha capacitação pessoal, é a inspiração do Espírito Santo que me faz ver um versículo e ver aquilo que Deus tem para nos ensinar, e eu posso te dizer que está disponível para você, irmãos. A partir do momento que você recebeu Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada dentro de você. E não é só isso, há disponível para todo e qualquer cristão o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Eu posso falar a respeito de mim. No dia que eu fui batizado do Espírito Santo, desde esse dia nunca mais eu fui mais a mesma pessoa. Eu fui batizado no Espírito Santo em março de 1994, após um período de grande tribulação na minha vida. E desde então a minha vida foi totalmente diferente. A começar quando eu pego na Bíblia, quando todo versículo que eu pegar na Bíblia me traz um ensinamento. Todo e qualquer versículo. Amém? Me vem uma inspiração. Eu sei que você pode estar pensando, isso é por causa do chamado. Mas eu já vi pessoas aprenderem a ler, ler a Bíblia, melhor dizendo, sem nem sequer serem alfabetizados, sem saber o beabá, como diz, sem ler qualquer outro livro. A unção do Espírito Santo veio sobre aquela pessoa e ela consegue abrir a Bíblia e ler a Bíblia sem ter alfabetização nenhuma. O próprio poder de Deus, a presença do Senhor fez isso na vida do Senhor. É por isso, do irmão, é por isso que esse versículo é maravilhoso. Ele diz, faz dos ventos os seus mensageiros, ou seja, das coisas na natureza entre as quais o vento ele pode falar, mas dos seus ministros ele faz labaredas de fogo. Os seus ministros são afogueados. Os seus ministros têm a presença do Senhor. Os seus ministros têm a unção do Espírito Santo. Ela ensina a respeito de todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa para você. Se isso aqui é uma verdade com relação ao Velho Testamento, você imagina no Novo Testamento, onde todos os filhos de Deus, todos os cristãos têm acesso à própria presença de Deus e tem dentro de si a própria
presença de Deus, não é? A Bíblia diz lá em Coríntios que mesmo nós sendo vasos de barro, mas nós temos o depósito do Espírito dentro de nós. É essa unção que nos faz diferente. Então esse Salmo 104, apesar de ser um salmo, ele é todo um salmo falando, melhor dizendo, sobre os feitos do Senhor, sobre os seus poderosos feitos, principalmente do ponto de vista da natureza, né? Então é preciso entender que no salmo anterior, no Salmo 103, começa também com bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Esse Salmo 104 é quase como uma continuação. Ele começa dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, e estás vestido de glória e majestade. E depois de ele expor toda uma série de versículos sobre os feitos poderosos do Senhor, em especial com relação às obras da natureza, ele termina no último versículo, com a última parte do último versículo, mais uma vez repetindo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, louvai ao Senhor. É preciso ter um coração grato, irmãos, e não só um coração grato, mas um coração sensível a perceber que Deus é Senhor de tudo, irmãos. Foi Ele quem criou o universo. Um cientista frio, que não crê no Senhor, um cientista frio, tem um cientista cristão e tem um cientista que é ateu. Um cientista ateu olha para o universo, para a grandeza do universo, com suas incontáveis milhões de galáxias, e cada galáxia com bilhões de estrelas, e cada estrela com seus sistemas planetários. Ele olha para tudo aquilo e diz, não há Deus, é tudo um acaso, né? Mas o cientista cristão diz o contrário. Quando ele vê essa infinitude do universo, ele diz, só pode ter sido Deus. É diferente a visão. E é nesse salmo a gente traz esse ensinamento. Você precisa ver Deus em tudo, irmãos. Na natureza, no mar, na grandeza do mar, no vento que você respira, no ar que você respira, melhor dizendo, está Deus. Ele é quem te dá saúde para trabalhar e adquirir riquezas. É Ele quem te dá paz, né? Nós que nascemos de novo, nós temos a paz que excede todo o entendimento. É Ele que te dá provisão, irmãos. É realmente incrível. A gente tem visto os testemunhos por aí de que no meio dessa pandemia, os cristãos, em vez de estar padecendo, estão prosperando. Muitos até estão aumentando os negócios. Eu vi agora há pouco tempo um pastor me dizendo que na igreja dele, também uma palavra da fé, do Ministério Verbo da Vida, pessoas estão comprando casas, e negócios têm multiplicado, pessoas estão avançando, abrindo negócios no meio da pandemia. Como é que se pode explicar isso, irmão? Só pode ser Deus. É a presença do Senhor que nos faz diferente, fazendo mais uma vez menção àquele episódio em que Moisés diz e pede para que a presença do Senhor vá com o povo de Israel. É a presença do Senhor que nos dá a condição de ministrar a palavra. É a presença do Senhor que nos farta de alegria. É a presença do Senhor que nos faz diferente. É a presença do Senhor que nos traz provisão, irmãos. Precisamos entender que Ele é o Deus que criou o mar, Ele é o Deus que criou o universo, Ele é o Deus que criou a terra, Ele criou tudo que há, irmãos, e Ele fez você e fez a mim. Ele nos fez, e por Ele ter nos feito, Ele não só é o nosso Criador, e pelo fato de termos recebido Jesus, Ele também é, além de nosso Criador, Ele é o nosso Paizinho querido, irmãos. Então Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso Pai. Então Ele não só nos criou e Ele conhece tudo de nós, mas Ele é o nosso Paizinho querido, Ele cuida de nós. Então não há o que temer. Esse Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Ele é poderoso para fazer tudo, irmãos. Ele pode curar e Ele já manifestou a cura na tua vida. Através de Jesus você tem acesso à cura divina sobre o seu corpo. Através de Jesus você tem acesso ao nome de Jesus, irmãos. Através de Jesus você tem acesso a uma paz que excede todo o entendimento. Eu sei que talvez alguma pessoa aí que
não tenha não está, talvez esteja afastada do Senhor, ou alguma pessoa que não está tendo comunhão com essa palavra, Paulo pense assim, olha, pode até pensar, esse negócio de cristianismo, o que esse pastor está dizendo, é uma mensagem positiva, é uma mensagem muito boa que anima a gente, né? Mas é muito mais do que isso, irmãos. Não é só uma mensagem positiva, não é só uma mensagem que anima você. Essa mensagem, irmãos, é a própria palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. A palavra é viva. Esse Salmo 104 que nós lemos aqui, mostra do poder criador de Deus. Deus criou o mar, Deus criou os animais, Deus criou tudo que existe, Deus criou os céus, Deus criou o universo com a sua infinita grandeza, Deus criou o sol, Deus criou a lua, e Ele nos criou, e Ele é o nosso Pai, Ele cuida da nossa vida. Mas preste atenção, é preciso deixar isso bem claro. Algumas pessoas não entendem, e ficam magoadas com Deus, e ficam entristecidas com Deus, porque pensam assim, porque Deus, sendo tão poderoso, criou todo o universo, as galáxias, os planetas, tudo, e nos criou, por que Ele permite que essa doença desse Covid esteja aí, né? Ou algumas pessoas podem pensar, por que Ele permite que criancinhas morram, né? Ou podem pensar, por que Ele permite que haja guerra? Por que Ele permite que haja mortandade e acidentes? Irmãos, a questão é muito clara, irmãos. Esse mundo foi criado para que a gente reinasse nele. Deus criou Adão e Eva e disse para eles se multiplicarem com o propósito de dominar a terra, mas por causa do pecado dos homens, de Adão e de Eva, eles foram expulsos do jardim do Éden e a maldição veio sobre a terra. Através de quê? O domínio desta terra foi dado a Satanás e os seus mensageiros, os seus anjos. Então, quem é que faz o mal? A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida abundante. O que é que aconteceu? Desde a queda do homem, este mundo caiu debaixo de maldição. Então as guerras, as doenças, os terremotos, as enchentes, as mortes, as guerras, tudo isso aí é obra de demônios. E aí você está pensando, mas por que Deus não intervém? Ele já interviu quando ele deu Jesus. Mas Ele tem poder para resolver isso de uma hora para outra. Claro, mas você precisa entender que como há o pecado no mundo e muitas pessoas preferem o pecado e não Jesus, é preciso que se entenda que essa libertação, ela se procede através da fé, porque a modificação total deste planeta, total, com toda a amargura, toda a doença, toda a desgraça, toda a guerra, sendo extinta de uma vez, só vai se cumprir no milênio. E por que Deus não adianta esse calendário? Por quê? Porque já foi profetizado, porque tem 70 semanas proféticas, que é um assunto que depois eu trato com você, que está destinada a Israel, e não se cumpriu. Por quê? Porque Deus está esperando que o povo aceite Jesus pela fé, irmãos. As pessoas pensam que é assim, Deus podia, na sua soberania, abrir os céus e dizer, olha, agora todo mundo se converta e eu vou levar os bonzinhos para o céu e os malzinhos vai para o inferno. Irmão, se fosse assim, não seria por fé. Seria por imposição. E Deus não é assim. É por isso mesmo que Ele prova a sua bondade. Ele não só é soberano e poderoso, mas Ele é bom. E Ele é tão bom que espera que as pessoas o aceitem voluntariamente, irmãos. As coisas de Deus são voluntárias. A fé é depositada no nosso coração quando a gente voluntariamente recebe Jesus como Senhor da nossa vida. Porque se eu chegar, ou qualquer pessoa, fechar o coração e a mente para ouvir o Evangelho não penetra, mesmo que Deus queira. Por quê? Porque pela fé eu posso simplesmente endurecer o coração. Então, há muitos casos na Bíblia de pessoas e povos que endureceram o coração e por causa disso Deus não pôde ou não fez a mudança na vida ou naquela família, naqueles povos, por causa do endurecimento do coração, não é verdade?
Então, até Jesus disse muito claramente na parábola do semeador. O semeador saiu a semear, né? E aí ele fala de solos específicos. Alguns desses solos eram danosos e não permitiu que a semente crescesse, né? Alguns eram pedregosos, alguns eram de pouca profundidade, outros tinham ervas daninhas, e somente aquele solo fértil, que Jesus deixa claro que é aquela atitude de receber, a atitude de ouvir com o coração, somente esse tipo de solo que prosperou. Veja como Deus age, como é que funciona as coisas espirituais, como funcionam as coisas de Deus. Como foi o homem que cometeu alta traição e ele mesmo permitiu que os demônios agissem nesse mundo, agora o homem tem que decidir pela sua própria fé por Jesus. Então a Bíblia nos trata como embaixadores. Irmãos, embaixadores só pode ser de terra estrangeira, porque o nosso reino não é aqui, o nosso reino é o reino de Deus. Estamos aqui provisoriamente. Futuramente tudo isso aqui vai virar reino de Deus, né? No milênio, né? E depois também no estado eterno. Mas até lá importa que sejamos salvos através do nome de Jesus, através do recebimento da pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, por isso que a paz que excede todo esse entendimento só age dentro do coração do cristão, daquele que é crente, daquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. A provisão que vem do alto só se procede daquele que crê. Amém? A proteção daquele que crê. Você pode estar pensando, e o que é que uma criancinha lá no meio da rua que nasceu num lar desajustado tem a ver? É por isso que a igreja tem que ir até este povo. A igreja é a extensão de Deus. A verdade é que a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e o corpo é a igreja. A igreja tem que evangelizar, a igreja tem que pregar o evangelho, a igreja tem que fazer essas lives aqui, a igreja tem que ser a bênção de Deus no mundo. A igreja tem que impor as mãos sobre os enfermos para ele ficar curado, a igreja tem que expulsar demônios, porque o que muitas vezes acontece na vida dessas pessoas que sofrem tanto é porque elas estão debaixo da escravidão dos demônios, do pecado. O pecado faz eles ter acesso, e às vezes pessoas que não têm nada a ver vivem padecendo com isso. É papel da igreja orar, é através da oração que a igreja, que é o corpo de Cristo, vai estabelecer aqui na terra as realidades do reino de Deus na vida daqueles que são salvos. Então é assim que funciona, irmãos. Por que estou tratando sobre tudo isso quando estou falando do Salmo 104? Porque o Salmo 104 é um salmo de louvor sobre os poderosos feitos, mostrando que Deus é poderoso. E a gente precisa entender que mesmo Deus sendo poderoso, mesmo ele sendo soberano, além de poderoso, ele é soberano. Ele bem poderia abrir os céus e converter todo mundo que precisa ser convertido e enviar para o inferno todos aqueles que não tem jeito, né? E podia trazer, mas ele não vai fazer isso agora, irmãos. Isso aí vai vir acontecer na volta de Jesus Cristo, depois dos 7 anos da grande tribulação, irmão. É preciso entender que é pela fé. Agora pense bem, que nobreza há na vida de uma pessoa se ela recebe a salvação por imposição de Deus. A salvação é para os nobres, irmãos, para aqueles que são filhos do rei, para aqueles que são do reino. É por si só uma prova da nobreza. Por que alguns recebem salvação? Por quê? Porque essas pessoas que recebem salvação são aquelas pessoas que humildemente aceitam o sacrifício de Jesus. Não ficam com arrogância dizendo, se Deus é tão poderoso, que ele faça alguma coisa. Isso é arrogância, irmão. A Bíblia diz claramente que Deus resiste ao soberbo. Toda aquela pessoa que humildemente aceita o sacrifício de Jesus, ele agora se torna cidadão do reino de Deus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo vem habitar dentro do coração de um cristão e a pessoa muda totalmente, não porque está tentando fazer uma lavagem cerebral, né? Não, agora eu vou ser bonzinho, não, irmãos, é porque o Espírito Santo vem fazer morada. Não é uma questão de meditação, a partir de agora eu serei bonzinho, não tem nada a ver com isso. É algo sobrenatural que se processa. Evidentemente, a vida de oração, meditação na palavra é extremamente importante. Evidentemente, a Bíblia nos mostra que nós devemos renovar a nossa mente pela palavra. Mas o novo nascimento, ele é instantâneo e se procede
pela fé, quando aquele recebe humildemente o sacrifício de Jesus. Mas todo aquele que arrogantemente diz, se Deus é bom, que Ele resolva, essa pessoa não tem acesso à presença de Deus. Mas quando abrimos o nosso coração e recebemos o sacrifício de Jesus, nós passamos da morte para a vida. Lá em Colossenses chega ao ponto de dizer que Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Olha que expressão linda, reino do Filho do seu amor. E olha as trevas como é, império das trevas, ou seja, um império. Você já viu qual é a diferença do império para o reino? O império é um determinado povo que domina a ferro e fogo outros povos, e aí faz um império, né? O reino não, as pessoas se submetem. Você pode não querer morar na Idade Média, se você estava em um reino, você ia para outro reino livremente, mas o império é uma imposição, irmãos. Então, nas trevas, no mundo, a pessoa é escravizada pelo pecado, ela é escravizada pela doença, ela é escravizada pela miséria, ela é escravizada pela tristeza, pela depressão. Mas no reino de Deus há liberdade, no reino de Deus há cura, no reino de Deus há provisão, porque o Deus Todo-Poderoso, que está aqui no Salmo 104, que criou todo o universo, que criou a terra, os céus e tudo que nele há, esse Deus Todo-Poderoso, Ele não é só poderoso e é o Criador, mas Ele é também o nosso Pai. Amém? Isso é maravilhoso. E é por isso que o começo do Salmo, ele começa dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E no último versículo, ele diz mais uma vez, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Lembrando do Salmo 103, o anterior, que ele diz também no Salmo 103, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Deus Todo-Poderoso, que criou tudo o que há, Ele é o teu Pai, se você nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, é muito fácil, basta que você confesse Jesus como Senhor da sua vida, confesse os seus pecados, renuncie à vida de pecado, entregue aos pés do Senhor, porque o sangue de Jesus vai te purificar de todo e qualquer pecado. Recebe o Espírito Santo de Deus na tua vida, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E aí, segundo a Bíblia, e é verdade, você se torna nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não é a mente deixa de lembrar dos pecados do passado. Não é isso. Isso vai com o tempo, à medida que você vai renovando a mente com a palavra, se enchendo da palavra de Deus, isso com o tempo você vai conseguir administrar, tá? Mas quando se diz tudo se fez novo, é que porque passou da morte para a vida, e agora o próprio Espírito Santo vem fazer morada na tua vida. E como eu disse no início da live, a presença do Senhor vai ser uma constante na tua vida. E como disse Moisés, é a presença do Senhor que nos faz diferentes. Alguns irmãos, né, já aconteceu isso em vários lugares, irmãos pensam que porque sabe pregar e ensinar e tal, automaticamente significa que serão bons oradores na política e tal. Pode até ser pessoas desinibidas, mas não há poder e unção em algo em que a gente não foi chamado para fazer, né? Os 5 dons ministeriais, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, esqueci de algum, apóstolos, profetas. E profetas são homens e mulheres que são levantados com a unção do Espírito Santo com um fim específico de fazer o quê? A edificação do corpo de Cristo, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 4. Nós não fomos ungidos nos 5 dons ministeriais para estar na política. Não fomos ungidos nos 5 dons ministeriais, os 5 tipos de ministros, né, os dons ministeriais não foram ungidos para serem outra coisa que não seja pregadores do Evangelho, amém? Os 5 dons ministeriais têm uma coisa em comum, o mestre, o pastor, o evangelista, o profeta e o apóstolo. Sabe quais as coisas que eles têm em comum, além do chamado? As coisas que eles têm em comum, tudo tem a ver com pregação e ensino da palavra. É a palavra de Deus dita de uma forma ungida para libertar e edificar o corpo de Cristo. Amém? Libertar as pessoas e edificar o corpo de Cristo. Isso é um fim específico, tá?
Então eu estou falando isso para falar sobre a presença do Senhor. Além dos 5 dons ministeriais, existe também a presença do Senhor no coração de cada cristão, irmãos. E essa presença no coração de cada cristão é que faz você ser diferente. Você ser uma pessoa ungida, você ser uma pessoa abençoada, você é uma pessoa que anda em paz, é uma pessoa que tem uma medida de fé no seu coração, mais que suficiente para transportar os montes. Você é uma pessoa curada, você é uma pessoa abençoada, né? Lembra, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. E eu declaro mais uma vez, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Cura na tua vida, cura, provisão. Se você está precisando de provisão, vai chegar. Creia nessa palavra, irmãos. Se precisando de direção do Espírito Santo, o Espírito do Senhor vai te dirigir para um bom fim, para um bom termo, amém? Se você está precisando de qualquer coisa, irmãos, coloca diante do Senhor, e eu declaro sobre a tua vida que isso vai se manifestar em nome de Jesus, porque é promessa de Deus, está escrito na palavra, irmãos, e quando nós cremos e confessamos o que está na palavra, isso se cumpre na nossa vida, amém? Lembra do Salmo 104? Salmo 104 é todo um salmo de louvor pelos seus poderosos feitos e porque ele criou tudo que há. O mar, tudo que existe, designou a lua para estar seguindo essa rota, designou o sol, ele fez tudo, ele é poderoso e é o teu Pai, e é através e vindo dele que há um poder para manifestar bênção sobre as suas vidas, há um poder para manifestar a cura sobre a sua vida. Isso se chama a graça do Senhor. A graça não é só um favor imerecido, a graça também é, especialmente, capacitação que vem do alto. A melhor definição de graça é uma capacitação poderosa que vem para você imerecidamente. É um favor de graça, de capacitação que vem sobre a sua vida. A graça do Senhor se manifesta na vida dos filhos de Deus. Amém? Deus é poderoso, irmãos. Ele nunca vai abandonar o seu povo. E Jesus Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo está conosco, irmãos. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. Ele está conosco. Ele nos guia. O Espírito do Senhor está dentro de nós, está sobre nós, no meio do povo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é isso aí. Mais uma vez tivemos um Salmo da Fé. Hoje o Salmo foi o Salmo 104. E eu queria que você cresça de todo o coração nessas palavras e nessas confissões que foram ditas aqui. Amém? Mais uma oração que eu quero fazer por você. Pai Celestial, rendo graças pela vida dos meus irmãos que pararam um momento hoje para assistir essa live, né? E eu sei que haverá no futuro talvez alguém que acesse o IGTV e veja também, e eu declaro sobre a vida de todas as pessoas que assistiram agora e que vão assistir depois, a bênção do Senhor, aqueles que são filhos de Deus, que têm uma vida próspera, uma vida abençoada e cheia da direção do Espírito Santo, que venha revelação, que venha ânimo em nome de Jesus. E se por acaso alguém ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que essa mensagem sirva como um instrumento teu, Pai, para despertar salvação na vida dessas pessoas. Eu declaro bênção, salvação, cura sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Sejam abençoados praticando a palavra de Deus. Amém? Aleluia.